Já estamos de volta com Hora Geral e no programa de hoje estamos conversando com o professor Alex Salim, professor especialista em Direito Penal. Professor, perguntas estão chegando pelo 3041-6777, mas deixa eu mostrar aqui, no dia 2 de julho, o Jornal A Tribuna trazia a seguinte manchete. Vamos colocar aqui para mostrar para o professor Salim, só para a gente lembrar a manchete do dia 2 de abril. Câmara retoma a análise da PEC da maioridade. Foi o que nós estávamos falando, ou seja, inclusive algumas pessoas falando que o Eduardo Cunha, que é o presidente da Câmara Federal, está imprimindo aí um ritmo acelerado e resgatando alguns projetos que estavam praticamente adormecidos. Tudo isso, segundo ele, pelo clamor popular, que eu acho importante. Se eles estão lá trabalhando, nós gostaríamos de ver outros projetos sendo pautados com rapidez. Temos também uma outra manchete, tem como a gente colocar a próxima manchete? É possível para a gente já mostrar aqui, para a gente, olha, PEC da maioridade penal ainda terá 3 votações. Para se tornar lei é preciso uma nova apreciação da Câmara e outras 2 no Senado. E é o que o professor Alex Salim também explicou no bloco anterior. Temos mais acho que tem uma de um blog, não é? Nós não temos? Deixa eu ver aqui para mostrar para o telespectador o tema, o que ficou aí percorrendo vários dias na semana passada. Tem como colocar aqui no ar, produção, para a gente poder mostrar para o telespectador? E do blog? Do blog tem aqui também o blog da Veja. Temos? Da Veja? Para a gente mostrar. Da Veja, está ali, ó. Crimes enquadrados na redução da idade penal são 11% entre adolescentes internados no Estado. Segundo alguns especialistas, professor, esse 11% é muito pouco, esses crimes enquadrados na redução de idade penal, isso no Estado de São Paulo, né? Esse índice, o senhor acredita que seja um índice ainda pequeno, se comparado ao nosso Estado, são mais de 640 municípios? Me parece que esse número ele foi elaborado antes dessa última aprovação que retirou o tráfico de drogas e o roubo. Entendi. Senão seria... eu acho, inclusive, que o rol, os crimes que eles deixaram agora na emenda, né, vai atingir um número muito menor de menores. Quer dizer, a prática dos delitos mais graves corresponde a uma parcela muito pequena se você retirar tráfico de drogas e roubo. Como eu disse, a grande quantidade de envolvimento de menores está no tráfico e nos crimes patrimoniais, normalmente o roubo, né? Agora, eu só queria fazer uma colocação aqui, Douglas, que ninguém discute, né? Nós estamos falando de reduzir a maioridade penal para aquele menor que pratica o delito, mas e para o maior que pratica o crime junto com o menor, né? Hoje, ele é punido pelo crime de corrupção de menores, que tem uma pena muito pequena, quando, na verdade, nós deveríamos desestimular esses maiores a utilizar os menores na prática do crime, talvez ampliando aí a sanção para os delitos daqueles que pratiquem crimes com os menores, né? Então, essa outra face nós não estamos tratando, né? Não se fala nisso. Se fala em reduzir a maioridade penal, que você me perguntou no início do programa, mas por que, né, 18 anos, 14, 13? Isso. Na verdade, foi uma idade escolhida por uma questão de política criminal, né? Porque hoje existem estudos que mostram que o amadurecimento do indivíduo em termos da decisão dele, do processo de decisão, ele só está pronto com 21, 22 anos, né? Não é uma questão de entender ou não entender o que é certo e errado. Uma criança de 5, 6 anos entende o que é certo e errado, né? Mas a questão da impulsividade do jovem, né, ela só está mais refreada quando ele atinge 21, 22 anos. Então, por essa lógica, nós teremos que aumentar a idade. Então, o 18 anos foi um critério de política criminal. Vamos estabelecer um limite em 18 e daí para baixo ninguém é punido do ponto de vista penal. Não é que não é punido, recebe lá a punição do ECA, né? Mas penalmente não. E acima de 18 é punido. É interessante que a gente observa, por exemplo, um contrassenso, ou seja, essa redução da maioridade penal ou esse limite de 18 anos para maior de idade, ele já é emblemático, e se não me engano isso vem desde da década de 40, do Código Penal, me corrija,
Mas com relação à aposentadoria, com a longevidade, hoje você demora muito mais tempo para se aposentar. Ou seja, só existe uma lei que beneficia a instituição, ou seja, o governo, e uma lei que não está ao lado, não está apoiando a população. Essa é uma outra discussão. Essa redução da maioridade penal, eu até falava na abertura do programa, tem gente questionando, poxa, e quem tem 12 anos? E quem tem 13 anos? Estará imune, sendo que a redução é de 18 para 16 anos? Essa é uma outra discussão. E aproveitando o caso desses menores que são cooptados para o tráfico, então se o menor de 13 anos ele for apreendido, que essa é a palavra correta, porque ele está, de repente, ele está com um aviãozinho, ele estava com drogas, ou estava informando a movimentação, ele não vai ser punido, porque a redução fala a partir de 16 anos. O que acontece com esse menor de 13 anos? Ele vai ser internado na Fundação Casa? Isso, a punição, nesse caso, entre 12 e 18, hoje, é feita através do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, ele recebe uma medida socioeducativa. E as medidas, nós não temos só a internação, nós temos outras medidas. Mas, no caso do tráfico, né, aí o juiz vai analisar o caso concreto e vai para a internação na Fundação Casa. Né? Então, não é que não há nenhum tipo de sanção. A sanção há. Aliás, eu participei, um dia desses, num debate com uma colega, né, a professora Fernanda, muito especialista nessa área. Ela fez uma colocação que eu achei interessante, que nós não estamos levando em consideração. Sim. 3 anos na vida de alguém com 14, né, a proporção é bem diferente do que 3 anos na vida de um indivíduo com 40, 50 anos. Concordo. Né? Então, aquilo representa, você internar o indivíduo nessa fase, né, representa para ele um tempo de vida muito grande e justamente numa fase onde ele deveria estar sendo educado, ele deveria receber o quê? O ensino fundamental, o médio, ir a uma universidade. Então, o que nós precisamos fazer, é claro, né? Eu não estou dizendo aqui que não deva existir a punição, mas quanto mais jovem o indivíduo, estudos demonstram que o potencial de recuperação é maior. Então, nós precisamos também olhar para essas estruturas onde o menor é internado. É ali que o dinheiro tem que ser investido. É ali que o indivíduo deve ser preparado para ser reinserido na sociedade ordeira, e não voltar para a prática de delitos. Mas como você falou também, ele volta muitas vezes para o ambiente insalubre, ele volta para aquela realidade distorcida, e aí realmente fica muito difícil. Professor, tem a pergunta da Laís, da Mico, do Embaré. Mais rapidamente, Laís, eu vou continuar com uma discussão para não perder esse grau de raciocínio. Eu fico espantado, professor, a quantidade de jovens, de adolescentes, que estão consumindo álcool de uma maneira totalmente desenfreada. E eu aqui cito os locais. Tem ali em frente o Escolástica Rosa, na Orla, ali próximo do Extra, às vezes ali no Gonzaga, ou seja, uma quantidade muito grande de jovens consumindo bebidas alcoólicas. E eu faço um questionamento. Existe ali uma placa, né, nos estabelecimentos que é proibido vender bebida alcoólica para menores de 18 anos. Mas eles literalmente estão nas ruas consumindo bebida alcoólica. Que contrassenso é esse? Que grau de impunidade onde tem uma lei que proíbe a venda, mas eles consomem, menores de idade, nas ruas, nas calçadas? Eu digo que é o grande problema do nosso país. Nós temos legislação boa. Sim, temos. Em geral, a nossa legislação ela é moderna, ela é adequada, não faltam leis. O nosso problema é na fiscalização. O nosso problema é na execução das leis. Né? Volto a afirmar, a Lei de Execução Penal, Estatuto da Criança e Adolescente, o Código Penal são leis boas. O ECA precisa ser reformado nessa questão do menor. Mas o problema é depois a aplicação da lei. Né? Volto a afirmar, o sistema carcerário ele mistura pessoas que praticaram delitos leves com aqueles altamente perigosos. E essa convivência acaba fazendo com que o indivíduo que praticou um crime mais leve, ele passe a conviver com indivíduos mais perigosos e saia de lá, né, muitas vezes muito mais perigoso do que ele entrou. Então, não é que não deve existir a punição, aliás, ao contrário, ela deve existir. O que nós precisamos olhar é para o sistema de aplicação dessa regra.
né, da punição. As nossas cadeias, e eu acho interessante, né, outro dia assistindo o ministro da Justiça dizendo as nossas cadeias são masmorras, mas ele está lá com a caneta, né, com o cofre na mão. Ele já disse que não aguenta mais, quer sair. Então, eu acho interessante ouvir uma fala dessa, porque exatamente o Ministério da Justiça está aí para concatenar os estados no que diz respeito à estruturação do sistema carcerário. E para que o telespectador entenda, o Ministério da Justiça é executivo, Sim. que tem aí a autorização e a responsabilidade de executar. Essa é uma outra discussão, professor, quando eu vejo um secretário, quando eu vejo um prefeito, um governador, um presidente, um ministro falando, esse é o grande problema, mas estão lá para tentar resolver, estão lá para mudar essa realidade, né? O que nos traz uma grande tristeza é que esses jovens, e todos os jovens que têm uma perspectiva de daqui a alguns anos estarem comandando o nosso país, são jovens que estão se perdendo no consumo de drogas, no consumo de bebida alcoólica, e não existe, parece, um parâmetro, um limite para que eles possam respeitar. Parece que tudo pode, né? E essa é uma preocupação. E aí acaba, são caminhos curtos, né, professor? Bebida alcoólica, são as drogas, são os pequenos delitos, aí é o tráfico de drogas, ou seja, o caminho, o raio-x já está diagnosticado. O que nós não temos são leis eficazes, ou melhor, até temos, são autoridades para poder punir, ou que eles pensam, eu não vou fazer isso, se eu fizer eu vou me dar mal. Mas a gente vê muitos que são presos, às vezes são libertados, são libertos muito rapidamente, e aí mostra enfraquecimento do poder de polícia. E, Douglas, essa questão da bebida alcoólica ela é grave na seguinte medida. O álcool ele é a porta de entrada, né, na questão drogas dos jovens para que outras drogas sejam experimentadas. Então, ele inicia com o álcool porque o álcool é lícito. Você compra aí no supermercado, os bares estão abertos, então o acesso é fácil. Então, começa experimentando o álcool. Fala, o álcool é legal, né? Eu fico ali entorpecido. E aí ele parte para um outro tipo de substância. Agora, eu tenho 2 filhos, eu sempre digo o seguinte, o limite que deve ser construído é sempre interno. Então, os pais, a família, a escola, né? O indivíduo, a limitação dele é sempre interna. Quando ele se depara com uma situação onde ele tem bem claro dentro dele o que é certo e errado, né? Ele não vai precisar de que o poder público diga a ele, olha, não faça isso porque é errado. Então, a base está na construção do indivíduo, né? Nos limites internos. Agora, realmente, só para esclarecer os seus telespectadores, o nosso Estado ele é fundamentado em 3 poderes. O legislativo, que discute e elabora as regras. O poder executivo, que vai, como o próprio nome diz, executar o que essas regras indicam. E o poder judiciário, que quando existe o conflito na não execução das regras, ou o conflito particular... Ele entra em cena. Aí ele vai decidir, né? Então, o que acontece? Nós vemos o legislativo produzindo, o poder judiciário julgando e o executivo, em certa medida, falhando aí na aplicação das normas. No caso da maioridade penal, no sistema carcerário, na Fundação Casa, né? Então, projetos habitacionais, saneamento básico, escola, exatamente, educação, saúde. Então é uma questão de investimento mesmo social, né? Rápido intervalo, na sequência tem as perguntas, aí sim, todas as perguntas dos nossos telespectadores pelo 3041-6777. Eu volto já com Hora Geral.